Malware. Arquivos com a intenção de te prejudicar. Também conhecidos como vírus de computador, tiveram sua primeira aparição mundialmente conhecida em 1986, onde dois irmãos, Basit e Amjad, que tinham uma loja de computadores no Paquistão, cansados de clientes que faziam cópias ilegais de seus softwares, decidiram criar o Brain. O Brain infectava o setor de inicialização dos disquetes e informava ali a vítima de que ela precisaria procurar os dois irmãos para poder solucionar o problema ou serem curados. E até tinha o telefone e o endereço da loja deles. O problema é que eles não imaginavam que o malware deles poderia se multiplicar infectando outros disquetes. E que a primeira ligação que eles receberiam seria dos Estados Unidos, quando basicamente o mundo inteiro sofreria com o vírus que eles criaram. Nesse vídeo, você vai aprender a criar o seu primeiro malware. Melhor, os seus 3 primeiros malwares. Tudo isso de uma forma rápida, simples e direta. Primeiro, nós vamos começar com um malware muito utilizado, geralmente feitos a partir de ferramentas utilizadas no mundo de segurança por diversos profissionais e equipes em volta do mundo inteiro. Depois nós criaremos um Trojan, ou cavalo de Troia, que vai infectar um PDF que vai se passar por um arquivo legítimo, mas quando a vítima clica nele e abre, ele vai estar executando um arquivo malicioso e que vai permitir a nós, os atacantes, controlar o PC da vítima. Para finalizar, nós vamos criar um ransomware que é muito difícil de ser detectado, por exemplo, o Windows Defender não consegue detectar ele do zero, utilizando o Python de uma forma simples e fácil. Mas primeiro, eu preciso te alertar. Esse vídeo é educacional e eu não te encorajo a utilizar os conteúdos desse vídeo para fins maliciosos. Outro ponto muito importante, esse vídeo está sendo criado a partir de uma enquete que vocês votaram. Então muito obrigado. Se você votou nessa enquete, deixa aqui embaixo o que você achou e outras propostas de vídeos para eu poder botar na enquete da semana que vem para um novo conteúdo que eu vou criar e você vai ter a oportunidade de votar e deixar suas sugestões também. Agora, sem mais enrolação, vamos ao primeiro malware. Agora nós vamos criar o nosso primeiro malware, beleza? O primeiro dos 3. Nós vamos estar utilizando aqui uma ferramenta muito legal, tá? Que é um C2. Um C2, que é a abreviação de Command Control, é uma ferramenta muito utilizada por profissionais de segurança e por hackers Black Hat, ou seja, pessoas que não são éticas ali, tá? E por que eles são muito utilizados? Eles são utilizados para gerenciar múltiplas máquinas comprometidas, geralmente em times. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai subir um servidor, e esse servidor, ele além de administrar as máquinas que estão comprometidas, ele vai gerar os malwares, ele vai lidar com as conexões e ele vai permitir que mais de uma pessoa simultaneamente se conecte a esse servidor e seja capaz de mandar comandos e receber respostas de máquinas comprometidas, beleza? Então é muito importante em equipe você ter um C2 ali para poder administrar as máquinas que você conseguiu ali acesso, beleza? Primeiro, antes da gente instalar de fato o C2, porque ele não vem pré-instalado nessa máquina, você vai dar sudo apt update. Para que você possa ali atualizar os links ali para dar tudo certinho no final, você vai dar sudo apt install Havok. Após você dar sudo apt install Havok, ele vai instalar automaticamente para você e acredito que não vai ter nenhum problema, tá? Eu vou estar deixando aqui embaixo também o link do GitHub deles para você poder ir lá, caso você tenha alguma dúvida em relação à instalação ou você queira instalar do jeito que é recomendado lá no GitHub. Tendo ele instalado, a primeira coisa que a gente vai fazer é subir o servidor do Havok. Para isso a gente vai dar sudo Havok server -d. Esse -d é para ele subir um servidor ali com configurações padrões, né? Esse D é de default, ou, né, da tradução seria padrão. A gente vai dar aqui Enter. Ele já subiu, você pode ver aqui que ele subiu utilizando a porta 40056. A gente agora vai digitar Havok client e vai dar Enter em outro terminal. Agora você vai se deparar com essa abazinha de Connect. O que está acontecendo aqui é que a gente tem aqui um servidor rodando aqui em cima, tá, na nossa máquina, e a gente tem agora um client. O client é justamente isso, ele vai se conectar ao servidor, onde a gente vai poder gerenciar as nossas máquinas comprometidas, os nossos listeners e as nossas payloads, os nossos malwares, ok? E, bom, você pode criar uma new profile aqui, clicando em new profile, e geralmente você não vai ter nenhuma aqui, eu já criei essas duas, mas você clicando aqui em New Profile, deve funcionar tudo bonitinho. Se não funcionar, você bota um nome qualquer, o host é 127.0.0.1, se você estiver rodando na sua máquina local, que é o meu caso aqui, a porta é 40056, e o usuário, você pode escolher entre new, que é esse aqui, ó,
que é o new, com N maiúsculo, ou o 5spider, né, o 5pider, porque seria ali spider escrito de uma forma diferente. A senha vai ser para ambos password 1234, tá? Tudo minúsculo. Eu vou estar dando connect aqui agora e pronto, a interface está aqui. Uma coisa muito interessante sobre o Havok, tá? Ele é um C2 relativamente novo, então não tem tanto material sobre ele, mas ele é fortemente inspirado em C2 famosos como o Cobalt Strike, que foi um dos primeiros aí que surgiu. Outra parada muito interessante é que ele é de código aberto, é totalmente gratuito, e ele também tem ali diversas payloads e plugins que você pode brincar, tá? Plugins geralmente são criados pela comunidade e que podem te ajudar ali a utilizar o Havok de uma forma mais assertiva. A gente vai estar agora aqui criando um listener, tá? Porque, como eu disse, o Havok ele é responsável, tá, por gerenciar essas conexões. Então ele precisa de um listener para poder gerenciar a conexão que ele recebe da payload que a gente vai criar. Então, antes de a gente criar uma payload, a gente precisa criar um listener, porque aquela payload, aquele malware, ele tem que saber para onde, para quem ele vai se conectar. Então, a gente vai clicar aqui em View, vai clicar em Listener, vai vir aqui em Add e a gente vai botar um nome. Eu vou digitar malware 1, porque esse é o nosso primeiro malware. Aqui em hosts você não precisa mexer, host rotation também não mexe, host bind vai deixar esse daqui ou vai botar o que tiver ali, o que a sua máquina vítima tiver visão, tá? Ela tiver ali dentro do alcance dela. Como você pode ver, esse aqui é o IP de dentro da minha rede aqui que eu configurei para esse ataque. O port bind vai ser 443, a gente botou a payload para HTTPS e 443, né, a porta 443 é uma porta comum utilizada por serviços web que utilizam ali o Secure, né, o SSL, então tá tudo comum, isso aqui não é para chamar muitas atenções. É isso, a gente vai dar aqui save e pronto, a gente criou aqui. Você pode ver aqui que ele tem um Event Viewer, né? A gente criou aqui um malware 1. Beleza? Nosso listener. Agora a gente vai criar a payload, tá? O malware. A gente vai vir aqui em ataque, a gente vai vir em payload e a gente vai aqui gesticular qual agent que vai ser o agent daemon, e a gente vai também botar qual listener. Como só tem um listener, ele botou o malware 1. A arquitetura da máquina que a gente está querendo invadir, eu sei que a minha máquina aqui que está rodando, ela tem a arquitetura x64, então vai ser ela que eu vou utilizar. E o formato. O formato eu vou utilizar o Windows XE, tá? Tem o DLL, Shellcode, até Service XE, mas eu vou trabalhar aqui com o simples, que é o XE, que você já deve estar mais conhecido, que é o executável. Aqui eu não vou mexer muito nas coisas e eu vou falar por alto. O sleep, tá? Como eu disse, isso aqui é para ser utilizado em time e ele tem o intuito de dificultar a detecção, tá? Então, ele tem algo chamado de sleep. O que é o sleep? O sleep é, da tradução ali, né, dormir, seria o tempo de demora para você enviar e receber algum tipo de informação. Em vez de você ter ali uma shell, né, uma reverse shell para quem sabe, que é basicamente uma conexão ali, né, uma resposta em tempo real, ele tem uma resposta com delay. Você pode adicionar aqui várias coisas, eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu acredito que não seja o objetivo desse vídeo. Enfim, você pode também botar aqui qual técnica você quer de sleep, você também pode adicionar, se não me engano, plugins para adicionar mais técnicas, mas você vai descer aqui para baixo e vai clicar em Generate. Agora você vai esperar um pouco. Isso pode demorar aí, às vezes, até 5 minutos. Com o seu malware ali gerado, você vai digitar o nome dele ali. Eu vou estar digitando malware 1, né? E vou dar Enter. E ele vai ter salvo aqui, tudo bonitinho, e você pode fechar. Agora, em um outro terminal, tá? A gente vai utilizar o Python para poder aqui criar um servidorzinho web bem simples, só para a gente poder ali entregar essa payload pro nosso alvo, beleza? A gente vai estar digitando aqui python-mhttp.server80, que é a porta que a gente vai querer, que é a porta 80. Vai dar aqui, ok? Agora a gente vai ir para o computador da vítima. Estando dentro da máquina aqui da vítima com o Explorer aberto, a gente vai digitar o IP ali da máquina do atacante e a gente vai entrar aqui e a gente vai baixar o malware ali que a gente quer baixar, que é o malware 1.exe. Ele aqui vai informar pra gente, tá? O malware 1.exe normalmente não é baixado. Verifique se você confia e tal, a gente vai clicar em manter, a gente vai clicar de novo em manter e a gente vai abrir o arquivo. Assim que a gente clicar para abrir o arquivo, ele vai aparecer aqui para a gente que o Windows protegeu o seu computador. Esse aviso aqui, ele acontece porque o Windows não reconheceu esse aplicativo, tá? Ele não reconhece esse aplicativo, não significa que ele é malicioso, existem arquivos assim que isso acontece porque eles não são arquivos muito conhecidos, não são executáveis muito conhecidos. Nesse caso aqui ele é malicioso de qualquer forma, a gente vai clicar em mais informações e vai clicar em executar assim mesmo.
Após um tempo você vê que nada aconteceu, o que é um pouco estranho. Se a gente voltar aqui pro Kali, a gente vai ver que houve uma requisição bem sucedida, tá vendo? 200. Você ignora isso daqui, foi só um erro que aconteceu comigo, o importante é isso daqui, foi bem sucedido. A gente vai clicar agora aqui no Havok e como você pode ver, apareceu aqui pra gente que a gente conseguiu ali um desktop que alguém se conectou aqui pra gente. Se a gente clicar agora aqui em View e vier aqui em Graph, a gente vai poder ver de uma forma mais bonitinha, tá? O que acontece com o Havok é que por ele ser um C2, ele é muito prático, ele tem diversas ferramentas que ajudam muito a gente, tá? Uma delas, por exemplo, se você clicar com o botão direito, vir aqui em Explorer e clicar na primeira opção, ele vai dar pra gente aqui todos os processos que estão rodando atualmente na máquina, tá? E é muito interessante que aqui você pode copiar o PID direto, você pode interagir, você pode ver aqui de uma forma mais visual mesmo, sabe? De uma forma melhor, é melhor visualizar assim. E muitas das vezes, se você estiver ali só com uma reverse shell, às vezes nem mesmo interativa, isso aqui vai ser meio que um saco de você fazer. Outra coisa muito interessante, se você vier na mesma opção aqui, mas clicar na segunda, File Explorer, e clicar, ele vai abrir aqui o explorador de arquivos daquela máquina, tá? Por exemplo, se a gente vier aqui em Users, né, ele vai aparecer aqui tudo que tem para a gente poder selecionar. Se a gente vier aqui em JCM, por exemplo, ele vai mostrar pra gente os arquivos que tem. Pode demorar um pouco aqui para ele carregar, mas ele carrega. Se a gente clicar aqui em Download, ele vai começar a baixar aqui pra gente, tá? E se a gente vier aqui em cima em View, a gente clicar aqui em Loot, clicar agora em Download, você vai ver aqui que ele baixou pra gente isso daqui. Agora a gente vai clicar aqui com o botão direito, vai clicar em Interact, e ele vai abrir aqui uma abinha pra gente poder interagir diretamente com o alvo. Como eu disse, tem um delay, tá? Então ele tem ali um tempo de sleep de 2 segundos que a gente configurou. Então, por exemplo, se eu botar aqui um comando como screenshot, que vai tirar uma foto da tela da vítima pra gente, ele vai demorar um pouco para poder acontecer, tá? Pode ver aqui que ele tá mandando. Aí ele mandou, aconteceu. Se a gente vier agora aqui em Loot de novo e clicar em Screenshots, tem aqui um screenshot pra gente, tá? E, por exemplo, vamos voltar aqui, eu vou abrir esse TXT aqui aleatório, se a gente voltar lá, clicar de novo no Interact, clicar aqui de novo em Screenshot, voltar aqui, esperar um pouco de tempo aqui, e voltar lá no Loot, e a gente clicar na próxima imagem, vai estar aqui, bonitinho, você pode arrastar aqui pra cá se você quiser, se inscreva, tudo bonitinho. Então ele realmente está tirando screenshot. E se você tiver na dúvida nos comandos que você pode fazer, você pode digitar aqui /help. Ele vai mostrar aqui vários comandos que ele pode fazer, inclusive comandos aqui de enumeração e plugins também que você pode adicionar e que são muito interessantes para que você possa continuar ali o seu processo de infecção de outras máquinas, né, dentro daquela rede ali que você está tentando invadir. Vamos ao nosso segundo malware. O nosso segundo malware vai ser um Trojan, ok? O que é um Trojan? Um Trojan, ou cavalo de Troia, é um arquivo que se passa por um arquivo legítimo, mas na verdade é malicioso. E ele pode ser uma imagem, ele pode ser, por exemplo, um jogo, um PDF. Muitas das vezes ele é um software craqueado ali que você baixou. E quando você clica nele, ele funciona perfeitamente. Mas você mal espera que ali por baixo, na verdade, ele está dando a possibilidade de um atacante ter acesso ao seu computador e controlar ele remotamente, tá? Como vai funcionar o nosso Trojan aqui? Bom, a vítima ela vai baixar o que ela acredita ser uma imagem, porque tem um ícone de uma imagem, mas na verdade é um software malicioso que a gente criou. Esse software malicioso, ele vai baixar uma imagem de verdade do nosso servidor e vai abrir essa imagem para a vítima, para ela achar que aquela imagem realmente funcionou. Mas na verdade, por trás dos panos ali, ela vai estar executando uma conexão remota com a nossa máquina, com a máquina do atacante, nos permitindo total acesso à máquina da vítima. Para poder criar esse malware e tornar ele funcional, a gente vai estar utilizando aqui o PowerShell. O PowerShell é uma linguagem de script muito utilizada no Windows, que serve para diversas tarefas diferentes. E a gente vai estar utilizando ela aqui para fins, né, maliciosos nesse caso, ou para o hackeamento, embora, é claro, isso aqui seja uma aula educacional, esse vídeo seja educacional. Para isso, eu vou estar utilizando o Windows na grande maior parte desse ataque. E eu recomendo que para você seguir com esses passos aqui, caso você queira fazer isso na sua casa, que você instale ali uma máquina virtual, um VirtualBox ou VMware, e bote ali uma máquina virtual rodando Windows 10, por exemplo, e siga os meus passos aqui nessa máquina virtual para que você não corra o risco de ser infectado ali na sua máquina principal, no seu PC aí. Com o Windows aqui aberto, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Windows PowerShell ISE. E o que você vai fazer? Caso essa parte aqui não abra para você,
tá? Essa parte de PS1 para você poder digitar, só abre esse terminal aqui de baixo, você vai clicar em arquivo e vai clicar em novo. Beleza? No meu caso aqui, eu já tenho um arquivo feito e eu vou abrir aqui ele para poder te explicar. Para isso, eu vou clicar aqui em arquivo, vou clicar em abrir e vou abrir o arquivo que eu criei que se chama image.ps1, beleza? No seu caso, quando você terminar de fazer isso daqui, você vai clicar em salvar e ele vai te permitir ele salvar onde você quiser. Ok? Esse código aqui ele vai estar na descrição para que você possa utilizar ele aí para você testar na sua casa. Tranquilo? Agora eu vou te explicar exatamente o que cada parte desse código faz para que você em casa entenda. Na primeira linha do código, o que a gente vai estar fazendo aqui é a gente vai estar procurando dentro do sistema ali, dentro do computador da vítima, a área de trabalho dela. A gente vai estar procurando dentro das variáveis do sistema dela a área de trabalho. Vamos supor aqui que o usuário que esteja executando esse arquivo malicioso seja o usuário Renan. Muitas das vezes o usuário dele vai se chamar Renan mesmo e a área de trabalho dele vai estar dentro de C users /Renan /desktop ou /área de trabalho. Para a gente estar descobrindo esse caminho para a área de trabalho dele, eu vou estar utilizando esse comandinho aqui e vou armazenar essa informação dentro da variável desktop path. Então aqui embaixo eu vou instanciar uma variável e dentro dela eu vou armazenar uma URL onde de fato vai ter um PNG legítimo, tá? Ou um JPG, que é o meu caso aqui. Nesse caso eu vou estar utilizando o meu servidor aqui mesmo, o meu Kali, abrindo lá com o Python um servidorzinho. Depois eu vou estar instanciando aqui o nome dessa imagem, que vai ser evil.jpg, beleza? E aqui embaixo eu vou estar criando uma nova variável que vai juntar os dois, que vai juntar o caminho da área de trabalho do usuário junto com o evil.jpg para que a gente tenha os dois ali dentro em uma variável só, que depois a gente vai salvar esse evil.jpg dentro do desktop dessa pessoa. Depois eu vou utilizar o invoke web request para baixar essa imagem e então armazenar ela no caminho que a gente botou aqui dentro do final path, que vai ser no caso o desktop da vítima. E então eu vou atribuir a essa imagem a propriedade de oculto, tá? Se você entrar aqui dentro do Explorer e clicar em exibir, você vai ver que existem itens ocultos aqui que você pode botar. Geralmente, por padrão, você não vem com isso habilitado e a grande maioria dos usuários não habilita isso. Então, muito possivelmente, a vítima não vai perceber isso. Agora, a gente vai executar isso daqui, ou seja, a gente vai baixar o arquivo, a gente vai salvar ele dentro do desktop, ali dentro da área de trabalho da vítima, e então a gente vai botar aquele arquivo com um item oculto. No caso, esse arquivo é uma imagem. Depois a gente vai utilizar esse comandinho aqui, grande e complexo, que faz nada mais nada menos do que estabelecer essa conexão remota. Isso aqui a gente chama de reverse shell, tá? E o que você vai fazer aqui é você vai mudar o lhost para o seu IP e o lport para a porta que você vai estar querendo ali utilizar. Beleza? Agora a gente vai testar esse script para ver se ele está funcionando. Agora, dentro do Kali Linux, eu vou estar utilizando o netcat para poder abrir uma porta aqui no meu Kali e esperar a conexão da vítima. Então, nc-lnvp8444, que é ali a porta que eu botei no Windows. Esse -lnvp é para botar ele no modo de listening e mais algumas coisinhas como modo verbose e aí vai. Agora, em outro terminal, a primeira coisa que você vai fazer, se você quiser, é digitar IPA. E aí ele vai te trazer aqui o seu IP. O seu IP muito possivelmente vai ser esse ETH0, tá? Então você vai botar aqui dentro do lhost, o seu ETH0, que é a sua interface de rede, ok? Agora a gente vai fazer aquilo que a gente já fez no último malware, que é começar um servidor em Python na porta 80. Com tudo agora configurado, a gente vai voltar no nosso Windows, a gente vai executar esse script. Antes disso, primeiro, você vai abrir aqui o PowerShell, tá? Você vai abrir aqui uma instância do PowerShell como administrador e você vai estar executando esse comandinho aqui para permitir que o PowerShell execute scripts em PowerShell, porque por padrão, geralmente isso não vem permitido. Então ele vai perguntar aqui para você se você quer realmente alterar essas políticas e você vai digitar A. Após isso, o seu script deve executar com facilidade. Lembrando que a vítima não vai precisar fazer isso no computador dela, porque a gente vai transformar esse script em PowerShell em um executável. Eu só estou fazendo essa parte aqui porque eu estou executando um script em PowerShell para testar se ele está realmente funcionando. Agora eu vou clicar aqui para poder executar o script. Como você pode ver, a imagem aqui ela abriu, tá? Se a gente voltar agora aqui no Kali, a gente vai ver que a gente teve um 200,
ou seja, a gente teve uma requisição bem sucedida do IP 192.168.224.128, e se a gente vir aqui em cima, no NetCat, a gente vai ver que a gente recebeu uma conexão desse mesmo IP. Se a gente agora digitar who am I, a gente vai ver que com sucesso a gente conseguiu ali invadir a vítima. Se a gente botar agora aqui, por exemplo, notepad.exe, e a gente abrir aqui o nosso Windows, a gente vai ver que o Notepad abriu com sucesso. Bom, tendo feito isso, a gente vai fechar tudo aqui bonitinho, tá? A gente vai vir aqui no Kali, a gente vai fechar isso daqui, vai abrir aqui de novo para a gente ficar escutando, não vai mexer aqui no nosso servidor, e a gente vai vir agora para o Windows. Com isso aqui funcionando, o que nos resta é transformar o nosso script em exe e adicionar um ícone a ele. E como é que a gente vai fazer isso? Para a gente estar fazendo isso, a gente vai estar utilizando uma ferramenta já criada, e essa ferramenta já existe há muito tempo, e a gente vai estar aqui baixando ela para o nosso computador para a gente poder usar. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no GitHub já, a gente vai clicar em Code, a gente vai clicar em Download Zip. Depois que você baixar o zip, você vai vir no zip que você acabou de baixar, vai clicar com o botão direito nele e vai clicar em extrair tudo. Depois que você extrair tudo, você vai vir aqui em Master, vai vir aqui em Master de novo, vai vir aqui em Módulo, você vai vir clicar nesse Win ps2.exe.exe. Ele vai abrir essa interface gráfica aqui para nos ajudar. A princípio, isso aqui não vai funcionar, porque você precisa instalar aqui primeiro um módulo para o PowerShell. E como é que você vai fazer isso? Você vai descer aqui embaixo e ele já te dá aqui o comando. Eu vou deixar aqui embaixo também, mas é interessante que você tenha esse comando aí na sua mão. E o comando é install model ps2.exe. A gente vai estar copiando ele aqui, a gente vai estar abrindo o PowerShell de novo como administrador. Então a gente vai estar colando aquele comandinho, tá? A gente vai dar Enter. No meu caso aqui, eu já tenho ele instalado. Então ele vai instalar tranquilo aqui para mim. No seu caso, ele vai perguntar realmente se você quer instalar, e depois ele vai perguntar se você confia nessas fontes, porque a fonte na qual ele está instalando não é confiável. Você vai permitir novamente, você vai dar A para permitir tudo, beleza? Então você vai fechar isso daqui, vai clicar aqui, e aí que vai começar a brincadeira. A primeira coisa que você vai fazer é selecionar uma imagem e transformar essa imagem em um ícone, tá? Eu já fiz isso, você pode fazer em qualquer site que você confie, mas eu fiz nesse daqui. Você vai pegar essa sua imagem e vai converter ela para .ico. Então você vai vir aqui nessa ferramenta e você vai selecionar o script que a gente acabou de criar. Você vai vir aqui em área de desktop, no meu caso, vai clicar nesse arquivo e vai clicar em abrir. Depois você vai vir em Target File. O que é esse Target File? É onde ele vai escrever a imagem, tá? Onde ele vai soltar essa imagem. A gente vai clicar aqui em Target File e a gente vai clicar aqui área de trabalho. Você também pode, se você quiser aqui, no seu caso, mudar o nome e tal, vai depender muito de você. Eu vou fazer isso mais pra frente. E agora a gente vai escolher aqui o ícone, tá? A gente vai clicar aqui, vai ir em Download e vai selecionar o ícone. Agora a gente vai marcar essas duas opçõezinhas aqui, então a gente vai vir aqui em Compile. Após um tempo vai aparecer aqui que ele está compilando o arquivo e que ele terminou de compilar. E aí você vai dar Enter. Após isso, o nosso image já está aqui. Como você pode ver aqui, está como image.exe. O que a gente vai fazer? A gente vai renomear para image.jpg. Ok? Uma coisa muito importante. Para esse ataque funcionar, duas coisas têm que acontecer. A primeira delas é que o usuário, na aba de exigir, não esteja com extensão de nome de arquivos habilitada. E a segunda é que ele não tenha com itens ocultos também habilitada, porque senão vai mostrar aqui, como você está vendo aqui, o evil.jpg como um item oculto. Se a parte de não mostrar a extensão dos nomes do arquivo já não estiver habilitada, muito possivelmente o ataque já vai funcionar, mas talvez futuramente o usuário ali desconfie. E mesmo se ela estiver habilitada, talvez o usuário ali não perceba, ou ele não ligue muito e acabe executando de qualquer forma o nosso malware. De qualquer maneira, dependendo de quão grande seja o seu malware, ele pode ser que aconteça como aconteceu aqui, onde fica image.jpg, 3 pontinhos. Você também pode renomear aqui para o que você quiser, como por exemplo, evil, para ficar igual ali da imagem ali de cima, mas aí vai muito do que você quer. Eu deixaria um nome bem grande para que ele cubra esse exe aqui. Agora vamos testar o Trojan de fato. Para testar ele na íntegra, eu vou primeiro clicar aqui no Explorer e vou desabilitar aquelas duas opções. Como você pode ver, agora isso aqui parece só uma imagem mesmo, sabe? Você não consegue ver a diferença disso para uma imagem de verdade. Agora a gente vai abrir ela para ver o que acontece.
Como você pode ver, a imagem abriu muito rápido, e se você olhar aqui, evil.jpg, uma pessoa leiga, ou até às vezes mesmo uma pessoa experiente, mas que não prestou atenção, pode acabar sendo vítima de um atacante. Agora, se a gente voltar lá para o nosso Kali Linux, a gente vai ver que nós recebemos aqui novamente um 200, e recebemos aqui de novo uma conexão na nossa reverse shell. Se a gente botar aqui notepad.exe de novo, e voltarmos aqui, ele abriu. Então sim, nós conseguimos com sucesso criar um Trojan, executar esse Trojan, e tudo ocorreu da forma que a gente queria que acontecesse. Para que esse Trojan não tivesse nenhum problema, eu fiz todo esse processo sem o Windows Defender estar ligado, porque esse Trojan seria muito fácil de ser pego por qualquer antivírus decente. Mas só para mostrar para vocês, eu vou agora aqui habilitar o Windows Defender. Agora, com o Windows Defender completamente ativado aqui, a gente vai seguir e vai clicar com o botão direito aqui e vai verificar com o Windows Defender. Como você pode ver, o Windows Defender foi capaz de identificar que isso aqui é, na verdade, um malware. E ele já excluiu ali pra gente. Bom, agora nós vamos para o nosso último malwarezinho, nosso último vírus, que é um ransomware. E o que é esse malware? Esse malware, ele sequestra os dados da vítima, encriptando esses dados e então pedindo que a vítima envie dinheiro, geralmente em Bitcoin, para que ele forneça a ela a chave que vai descriptografar todos os dados dela que foram criptografados. Bom, a gente vai estar criando esse malware utilizando o Python, beleza? Como esse ransomware vai funcionar? Bom, quando ele for executado, ele vai pegar cada arquivo dentro de cada diretório do caminho que a gente especificou para ele, vai abrir esse arquivo, vai ler o conteúdo desse arquivo, vai armazenar o conteúdo, vai remover o arquivo que a gente acabou de ler, vai encriptar o conteúdo que está armazenado e vai criar um novo arquivo, escrevendo dentro desse arquivo o conteúdo dele encriptado. E então ele vai adicionar naquele arquivo a extensão .encrypted para a gente saber que aquele arquivo foi encriptado, para na hora da gente poder descriptografar ele, a gente conseguir fazer o processo inverso, onde a gente vai ler o arquivo, armazenar a informação dele, remover, descriptografar e salvar de novo o arquivo descriptografado. Para isso, eu já estou com o script aqui aberto, eu vou aumentar aqui ele um pouquinho para que vocês possam ver, tá? E eu vou falar por cima dele, tá? Esse script ele vai estar na descrição. Na verdade, esse script meu, ele é muito antigo, eu criei ele há muito tempo atrás, há cerca de 2 anos atrás, que era quando eu estava começando assim a brincar um pouquinho mais na criação de malwares ali, que eu tinha um certo interesse por isso. E aí eu utilizei o Python, que é uma linguagem que eu tenho mais conhecimento por eu já ter utilizado ela bastante, e comecei ali a tentar criar alguns malwarezinhos utilizando o Python. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui bem por alto, porque o meu objetivo aqui não é te ensinar Python, mas sim te explicar o que está acontecendo aqui, para que independentemente da linguagem de programação que você sabe, você consiga entender. Eu acredito que se você tiver qualquer conhecimento básico de programação, com a minha explicação aqui você vai entender tudo, mas caso você sinta necessidade, utilize aí uma inteligência artificial para poder te explicar melhor. Primeiramente, aqui em cima, eu vou estar fazendo aqui o import de algumas bibliotecas do Python para ajudar a gente. Primeiro, eu vou importar a biblioteca OS, que é responsável por lidar ali com comandos do sistema operacional. Por exemplo, a gente vai estar utilizando aqui o sistema OS para poder pegar, assim como no malware anterior, o caminho para um diretório ali, o caminho para um arquivo ou uma pasta dentro do sistema da vítima, e para isso a gente vai estar utilizando o OS. A gente vai estar utilizando o tkinter, tá? Para gerar ali uma interface gráfica, um GUI, para a gente poder ali estar vendo, ou no caso a vítima poder estar vendo ali que ela foi hackeada. Eu também vou estar utilizando o Time, que é uma biblioteca de Python que lida ali com delay e etc, para a gente poder garantir que tudo vai funcionar no tempo que deve funcionar. E eu também vou estar utilizando o PyAES, que é uma biblioteca de Python que é voltada para criptografia AES. Com tudo aqui em mãos, vamos começar. Eu utilizo aqui o os.path.expanduser e documents, porque o meu objetivo aqui é pegar, independentemente de qual usuário que ele esteja utilizando ali, eu poder pegar o caminho para a pasta de documentos dele. Eu designei para ser assim porque a minha intenção com esse malware é a vítima executar ela sem precisar ele exigir ali da vítima acesso administrativo, porque isso levanta muito mais suspeita, tá? E também porque não adianta você sair encriptando tudo e qualquer coisa. O ideal é você escolher pastas específicas, porque você sabe que você vai, número 1, sequestrar dados importantes, e número 2, que você não vai comprometer o funcionamento do computador da vítima, porque você quer, nesse malware aqui, que a vítima consiga utilizar o computador e que ela possa ali te fornecer o dinheiro e em troca receber a chave ali para ela poder acessar os dados lá de volta. Continuando, a gente vai para a nossa primeira função. A nossa função chamada de encrypting, ela vai naturalmente encriptar. E a primeira coisa que ela vai fazer aqui
ela vai utilizar o OS para poder acessar aquele caminho e daquele caminho tirar algumas informações, como por exemplo a raiz, os diretórios e os arquivos, tá? E então a gente vai entrar aqui em um loop para cada raiz, diretório e arquivos dentro daquele caminho, porque isso aqui vai ser recursivo, ok? Vamos supor que dentro de documentos ali você tenha, por exemplo, documentos barra trabalho. Ele vai entrar dentro daquele trabalho também e vai encriptar tudo ali dentro. Então isso aqui é recursivo, que é esperado de ransomware, ok? Senão ele vai só encriptar a nível de base, pode ser que você acabe perdendo ali algum dado valioso para o cliente que você poderia ali ter encriptado. Então a gente vai entrar aqui dentro de um loop, onde a gente vai pegar para cada um desses arquivos, a gente vai executar certas funções. A primeira função que a gente vai pegar é descobrir qual é o caminho daquele arquivo. E para isso a gente vai utilizar aqui essa variável com esses comodinhos aqui, e essa variável vai armazenar esse caminho para a gente. Depois a gente printa essa variável, isso aqui é só para debugging, tá? Você não deve utilizar isso aqui de forma séria, tá? Isso aqui é só para debugging. A gente vai abrir cada um desses arquivos com permissão de leitura e a gente vai armazenar todo o conteúdo daquele arquivo dentro de uma variável chamada file_data, ok? E então, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar esse arquivo e a gente vai remover esse arquivo, beleza? A gente vai deletar esse arquivo. Então, a gente vai pegar aqui uma chave, ok? E vamos utilizar essa chave para criptografar o conteúdo daquele arquivo. Então, a gente vai estar utilizando aqui o AES, né, que é um algoritmo ali de criptografia, para a gente estar criptografando esse arquivo utilizando essa chave aqui. Mas você vai falar, pô, Jansen, isso aqui não é muito seguro. Se o cara conseguir fazer engenharia reversa do arquivo ali de Python, ele vai conseguir ter acesso a essa senha. E sim, você está certo. Isso aqui é só para uma demonstração. Em um ambiente real, você vai tentar gerar essa chave de uma forma aleatória, muitas das vezes, ou a partir de um grande esforço computacional, e também vai ofuscar o código para que, caso alguém consiga fazer a engenharia reversa do seu malware, ele não consiga identificar com precisão como essa chave é gerada, e nem conseguir muitas das vezes até mesmo ver que variável armazena essa chave. Então, esse programinha aqui, ele é só demonstrativo para você entender o que está acontecendo a um nível de base. Depois que a gente encriptar o dado daquele arquivo que a gente leu, a gente vai criar um novo arquivo com uma extensão .encrypted, tá? Para que futuramente a gente possa identificar que arquivos foram encriptados e que arquivos não foram. E então a gente vai abrir esse novo arquivo que a gente botou .encrypted com permissões de leitura, por isso W, e a gente vai escrever para dentro daquele arquivo o conteúdo criptografado que a gente acabou de criptografar e vai salvar ele no computador da vítima com a extensão .encrypted para mais na frente a gente poder desencriptar esse arquivo. Então agora a gente vai para a próxima função que se chama verify. Essa função ela serve para quê? Para a gente verificar se a senha que a vítima entregou para a gente é a senha correta para a gente descriptografar esse arquivo, tá? Uma coisa muito interessante aqui que você pode ver que essa forma que a gente faz essa verificação, ela é muito amadora. Geralmente, uma forma segura de você armazenar, por exemplo, senhas e segredos dentro de um código aqui de programação é através de hashes, tá? Se você é novo aqui no canal, talvez você não sabe muito o que é hash, mas se você viu vídeos antigos, você vai entender. O hash é o produto, tá? De palavras que entram dentro de um algoritmo de criptografia, e o hash ele é único, tá? E tem um tamanho fixo. Independentemente da palavra que você botar ali dentro, vai gerar um hash único, tá? Ou seja, duas palavras não podem gerar o mesmo hash, e aquele hash tem um tamanho fixo. Então, como é que a gente usaria isso aqui? Eu não vou implementar isso aqui. Se você quiser implementar, eu vou deixar esse aqui de trabalho de casa para você. Mas como é que a gente implementaria? Bom, primeiro a gente tem que escolher um algoritmo, tá? Um tipo de hash, como por exemplo um SHA-256, que são algoritmos mais confiáveis, ou até mesmo mais fraco, como MD4 e MD5, que eu não aconselho. Mas aí, utilizando um desses, a gente ia pegar uma senha, por exemplo, secret key, e a gente ia, antes de tudo, já criptografar essa chave para virar hash. Então, a gente, em vez de escrever aqui secret key, a gente escreveria aqui a hash. E aí, ao invés de a gente comparar o input do usuário com a senha de forma direta, a gente vai pegar o input do usuário e a gente vai criptografar, a gente vai usar o mesmo tipo de criptografia que a gente usou para encodar hash, o mesmo tipo de hash, para encodar ali o input do usuário, para transformar o input do usuário em hash. Então a gente veria, né, a gente compararia para ver se a hash vinda do input do usuário é igual à nossa hash que está armazenada aqui dentro. Como duas palavras, né, dois inputs não podem gerar uma mesma hash, ou seja, o hash é único, se o hash é igual aqui, quer dizer que o input inicial é o mesmo, então a senha está correta. Esse seria o jeito correto de você fazer isso, e eu aconselho que você faça aí na sua casa. Se a chave estiver correta, a gente vai utilizar aqui essa função decrypting, tá? Para poder descriptografar aqui o arquivo. A gente vai pegar aqui o conteúdo dele, a gente vai ler, a gente vai descriptografar o conteúdo dele e vai salvar de novo
o dado descriptografado. A gente vai fazer exatamente o inverso, tá? Dessa função aqui. Bom, e aqui embaixo, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui o encrypting, ou seja, a gente vai começar com o encrypting e vamos selecionar aqui um if encrypting, ou seja, se você estiver ali dentro do encrypting, ele vai abrir aqui o TK, que é o Tkinter, que é aquela interface gráfica que eu te falei, e aí ele vai ter aqui o título de você foi hackeado, a gente setou aqui a geometria, que é mais ou menos o tamanho da tela da interface gráfica, e também aqui alguns textinhos para aparecer, como por exemplo, seus dados foram encriptados, tenta aí adivinhar a chave, etc. Isso aqui é mais para brincadeirinha, então a gente vai setar aqui tanto o botão de entrada, que a gente falou aqui mais para frente, quanto os botões aqui de confirmar, que vão verificar se aquele input que ele forneceu é correto ou não. E aqui é só para deixar isso aqui em loop, tá? E aqui também uma organizaçãozinha em questão das colunas. Como eu te disse, isso aqui é um ransomware simples, só para você entender o conceito de um malware, de um ransomware, e também entender que quando você faz o ransomware de forma original, né, desde o início, é mais difícil dos antivírus pegarem, porque ele tem a sua assinatura do jeito que você criou, ainda mais se você utilizar métodos de ofuscação, tá? Então, quanto mais distinto, mais diferente for o seu malware, tá? Quanto mais imprevisível ele for, mais difícil ele ser pego. Para estar gerando esse executável, tá? Para a gente transformar o Python em executável, eu vou estar utilizando aqui o meu Windows mesmo, mas para uma questão de biblioteca mesmo, que você tem que instalar tanto o PyEyes quanto o Tkinter, tá? Você tem que ter tudo isso instalado aí. Você pode fazer isso no seu Linux também. Eu só estou utilizando aqui no PyCharm porque já funcionou comigo. Eu tive um pouco de problema ali no Linux, mas pode ser também porque eu utilizo outras bibliotecas que podem entrar em conflito. E quando você utiliza aqui o PyCharm, ele isola dentro de um environment, e dentro do Linux é um processinho um pouco mais chato que eu não tô afim de fazer. Então eu já tenho aqui gerado, tá? O exe, eu já gerei ele, mas se você quiser gerar, eu vou estar deixando aí os comandos na descrição para você estar podendo gerar você mesmo, beleza? E após gerar, você vai pegar esse executável e vai jogar ele para sua máquina Windows, que é o que eu vou estar fazendo aqui agora para poder testar com vocês. Quando você utilizar o PyInstaller, ele vai criar ali uma build e um dist, e dentro do dist aqui vai ter o exe com esse íconezinho ali do PyInstaller, ok? Você pode mudar ali o ícone se você quiser mais pra frente, mas eu não tenho nenhum problema com ele. Agora eu vou pegar ele e vou jogar lá dentro da minha máquina Windows. Estando dentro aqui agora do meu Windows e com o ransomware aqui do lado, eu vou começar a criar aqui algumas pastas e arquivos só para demonstrar para vocês, tá? Agora eu vou executar o malware, beleza? Uma coisa que vale a pena lembrar, o Windows Defender, ó, ele está ativo. É que realmente por ser um malware que a gente criou e por ele ser mais assertivo em algo muito específico, ele não chama tanta atenção. A gente pode ver aqui nas configurações está tudo ativadinho, beleza? Eu vou vir aqui, vou entrar nele e vou abrir. Assim que a gente abrir ele vai demorar um pouco para carregar, porque ele tá todo esse processo de encriptar os dados e tal. Pronto, apareceu aqui pra gente, você pode ver que é absurdamente gigante e é bem feio, mas enfim, não é aqui para ser bonito. Ele agora vai pedir a chave. Se a gente olhar aqui agora e tentar abrir esses conteúdos, você vai ver que, ó, ele tá criptografado, você não consegue entender nada, tá? Tá completamente criptografado. Ele encriptou até o desktop.ini, tá? Então, né, para você ver que realmente encripta tudo que tem aqui, até arquivo oculto ele encripta, e ele saiu encriptando aqui tudo. Se a gente, por exemplo, tentar renomear, daqui em propriedades, tá? A gente tentar renomear, itens ocultos não. Se a gente vem aqui em extensões, tá? E tentar renomear isso aqui para o que ele era antes, a gente tentar abrir, você vai ver que ele continua encriptado. Então, tirar ali o ponto encrypted não vai solucionar o problema. Eu vou adicionar aqui de novo, vou dar um Ctrl Z, só para ele adicionar aqui de novo. Se a gente fornecer aqui a senha, que é secret key, e der confirm, ele vai começar aqui a deletar as coisas tudo bonitinho. E como você pode ver aqui, tudo voltou ao normal, tá? Tudo está como estava e nada mudou. Se você quer saber mais sobre esse conteúdo, deixe aqui embaixo a sua sugestão e o seu feedback para que eu possa ler e que eu possa melhorar e também te responder ali, tentar tirar a sua dúvida. Outro ponto muito importante, aqui na descrição vai estar o link do meu site, você entra sem registro, sem cadastro, nem nada, e lá vai estar todos os comandos, todos os links, tudo bonitinho, separadinho, para que você possa
fazer na sua casa também, sem grandes problemas. O motivo de eu deixar lá é para fugir do YouTube, que às vezes acaba bloqueando meu vídeo e dando ali um shadow ban nele por ter esse tipo de conteúdo. Desde já, eu te agradeço por ter me acompanhado até aqui. Eu sei que são poucos que acompanham porque esse conteúdo é um pouco mais específico, mas de novo, muito obrigado. E esse vídeo foi sugestão de vocês. Semana que vem eu tô fazendo mais uma enquete para saber o próximo vídeo. Se você gostou, muito obrigado e valeu!